Começando um quadro indefinido aqui do canal, primeira entrevista do Varanda Vermelha. Olá para você que nos acompanha, eu sou o Lucas Lobo mais uma vez, Lucas Mendes, junto aqui comigo também. Hoje a gente tem uma coisa diferente aqui no canal, um cenário diferente, um ambiente diferente, para uma proposta diferente. É a primeira vez que a gente vai fazer uma entrevista aqui no canal e com as honras do primeiro episódio, nosso convidado é o Luiz Maioli, e eu não sei se é Maioli, Luiz, que ele é coordenador nacional das Brigadas de Solidariedade com Cuba. Ele participa ativamente de movimentos sociais e é ex-coordenador de ocupações urbanas e militante do PSOL. Boa noite, Luiz. Solista. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite e pelo prazer de ser o primeiro entrevistado aqui. E, como sempre, os avisos. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. A gente vai tentar trazer essas novidades agora com a mesinha, agora na nova fase do canal aqui. A gente começa de vez diferente. Mesmo que seja de uma proposta diferente, um negócio diferente, mantenha o quê? O comentário é o campo aberto do debate, a gente fala isso em todos os vídeos, então se você se incomodou com algo, se você tem algo a agregar, se você tem algo a dizer, o comentário está aqui para a gente poder debater e levantar as questões e poder continuar levando à frente as questões que foram ditas aqui. Siga a gente lá no Instagram, Varanda Vermelha _ e siga o nosso Spotify também, a entrevista deve sair lá também, Varanda Vermelha no Spotify. Podemos começar. E como já é habitual das nossas entrevistas fora aqui do Varanda, a gente gosta de começar conversando sobre o entrevistado. Então, quando virou a chavinha? Não, mentira. Como é que foi o momento que você foi na Venezuela? Foi aqui no começo do ano, agora em janeiro, correto? Fevereiro. Você foi em fevereiro ali, então você foi aqui. Você não estava ali pelo PSOL, né? Então, eu fui na Venezuela a convite da JPSUV. A JPSUV é a Juventude do Partido Socialista Unificado da Venezuela, que é o partido do presidente Nicolás Maduro, que é o partido que foi criado pelo Hugo Chávez lá em 2006, justamente para ter essa unificação do bolivarianismo, do chavismo, enfim, do anti-imperialismo, e organizar o país de uma maneira só, né? Então foi o convite da Juventude do PSUV para participar de uma primeira brigada de solidariedade com a Venezuela, uma brigada juvenil. Essa brigada contou com 140 jovens da América Latina, estavam praticamente todos os países da América Latina. Tinha 15 jovens do Brasil, militantes, mas a sua maioria de partidos políticos, PSOL, PT, PCdoB, PCR, enfim, Juventude da MST. Então a gente foi a convite do partido, da Juventude, justamente para conhecer a realidade da Venezuela, né? Então, tem uma grande campanha pelo mundo, e principalmente no Brasil, contra a Venezuela. Então, ainda mais num cenário como esse, onde o país foi bombardeado, foi invadido, teve o seu presidente sequestrado. Então, foi uma experiência para a gente conhecer o país, conhecer a realidade da Venezuela. E tinha gente da América Latina toda ou do mundo todo lá? Da América Latina, foi uma brigada latino-americana. Sim. O que vocês faziam lá, efetivamente? Você foi lá... ficou um tempo em participações de palestras, em eventos políticos, também ficou um tempo conhecendo os lugares históricos, conhecendo um pouco da história, da cultura venezuelana, ou era 100% do tempo você ali naquelas participações políticas mesmo? Não, na verdade foi uma brigada bem aberta, assim, a gente ficou 15 dias, nós intercalamos em grupos, né, de jovens que se dividiram e foram conhecer partes do país. O meu grupo, no qual fui sorteado, acabou ficando em Caracas para conhecer a capital da Venezuela, mas teve grupos que foram para La Guaira, que é um estado muito importante, um polo do chavismo muito forte da Venezuela. Teve outro grupo de jovens que foi para um outro estado, mais no interior. Então eram dinâmicas bastante distintas desses grupos que participaram, né? Então, para nós que ficamos em Caracas, nós participamos de eventos políticos, nós participamos de marchas de juventude, nós conhecemos as periferias de Caracas, enfim, os bairros, os projetos, os programas que foram concretizados, principalmente as comunas. É muito interessante porque o sistema político de organização interna da Venezuela se organiza a partir de comunas, que são grandes. Por exemplo, nós visitamos a maior favela do mundo, que tem praticamente 1 milhão de habitantes, que é Petare.
E Petralha é subdividido em várias comunas, ou seja, como se fossem bairros, onde tem uma autonomia de organização, onde a própria população se organiza, faz a segurança da comunidade, enfim. E eu fiquei muito impressionado, porque nós conhecemos, sabe, porque por que se tem o estigma no Brasil de favelas são lugares completamente insalubres, completamente violentos, onde as pessoas não têm acesso a nada. Ou seja, morar em favela é sinônimo de não ter acesso a política pública nenhuma. E o que a gente viu lá foi completamente o contrário. Nós vimos favelas com universidade, favelas com policlínica, favelas que eram completamente assistidas por projetos de saúde básica, onde a juventude era completamente atendida pelos centros de juventude, são como se fossem universidades internas nessas favelas, onde a juventude tem um espaço para recreativo, de estudo, de acesso à cultura, à formação, enfim, teatro, tudo esses marginais. São estruturas de ponta, muito boas, assim, eu fiquei impressionado. E como é que funcionava essa autossuficiência que você falou das comunas? Qual é o nível de associação delas ao Estado? O quanto elas eram financiadas, o quanto elas recebiam algum auxílio, alguma ajuda, ou quanto era de fato autossuficiente e com autonomia daquelas pessoas? Bacana. É interessante porque as pessoas, existe uma participação direta da população em relação ao governo. Tipo, aqui no Brasil não, a gente é completamente o contrário. O único momento que nós participamos da política, normalmente é votando em cada 2 anos para deputado, para prefeito e presidente. Lá não, existem várias comissões nacionais que ouvem as comunidades. E as comunidades votam o que eles precisam. E o governo atende essas demandas da população. Por exemplo, nós participamos, inclusive, de um episódio desse, de um meet, cara, que tinha mais de 1.000 pessoas que eram de determinado bairro e que estavam demandando para o governo local, do governo de Caracas, do governo federal, as demandas que precisavam para esse bairro. Então, por exemplo, nós visitamos um centro de juventude de ponta, com uma estrutura muito bacana, com teatro, com camarim, com espaços de geração de renda, emprego, e que foi uma demanda que a população local necessitava. Olha, nós precisamos de um espaço de juventude aqui, o governo federal construiu. A gente precisa de um hospital aqui nessa região, o governo vai e constrói. Então, quem demanda é o povo. Não é assim, escolhi aqui, o governo escolheu vai fazer uma obra desse local aqui porque quer. A participação política lá, então, da sociedade é mais ativa do que aqui. Com E certeza. dos jovens também. Com certeza. A população, em geral, participa diretamente das decisões do seu município, do seu bairro, do seu estado, consequentemente do país. Então é pensado estruturalmente, a conjuntura política da Venezuela é pensado conjunturalmente para que as pessoas possam ter uma participação, e não ser como é aqui, nessa questão parlamentar, que é uma falsa participação, né? Você não tem acesso aos caras. Exatamente. Então, esse, inclusive, é um dos grandes fatores que levam o governo, o chavismo, a ser amplamente forte na Venezuela. Extremamente forte, principalmente nos setores populares da sociedade. Porque são setores justamente que, antes da Revolução Bolivariana, antes do Hugo Chávez subir ao poder, eram completamente excluídos da política. Né? E a partir da Revolução Bolivariana, com o Chávez assume a presidência e começa uma transformação radical nas estruturas do Estado, a população passa a participar diretamente das decisões e isso começa a surgir frutos, né, para a população venezuelana. Né? Eu ia perguntar sobre o bolivarianismo. Ele é muito simbólico lá? Tu vê muitos símbolos dele na rua? Porque nós recentemente estivemos em Buenos Aires e a gente vê muitos símbolos com relação ao Maradona, ao Mafalda, ao Che. E tem isso lá também, essa questão de muito simbolismo do Bolívar? É muito forte, é muito interessante essa captura histórica, a recapitulação histórica que eles fizeram de Simão Bolívar. Tipo, porque Simão Bolívar representa, não representa, mas é o libertador nacional, não só da Venezuela, mas da Colômbia, da Bolívia, do Equador. Então, o bolivarianismo está diretamente ligado ao chavismo, porque o chavismo faz esse resgate histórico da necessidade de construir um grande país, a ideia de uma América Latina unida, a ideia de uma grande pátria, como foi na época de Bolívar, né? Então, esse resgate histórico do que representa Simão Bolívar para a Venezuela
E essa ligação com o chavismo é extremamente forte porque se diz, e de forma concreta realmente se diz, que Hugo Chávez realizou o sonho de Bolívar, que era de construir uma Venezuela unida, que era de construir uma América Latina unida. Inclusive, o Hugo Chávez lutou incansavelmente no Estados Unidos para construir uma grande unidade latino-americana, né? Criou a CELAC em 2010, que era justamente esse bloco para unir os países da América Latina. Então, o Simão Bolívar, pelo seu pensamento revolucionário, pelo seu pensamento, seu compromisso com as causas sociais, é completamente diferente do Brasil, por exemplo. Quem que é nosso libertador? O problema é que a gente não tem um libertador. Tem a independência do Brasil, Dom Pedro I. Sim. Que não tinha nenhuma perspectiva revolucionária, não tinha nenhuma perspectiva de mudança do regime, de sistema, não tinha nenhuma perspectiva de unidade latino-americana. Era uma perspectiva, nós não queremos mais ser mandados por Portugal, eu quero ter meu reino próprio. Né? Então, isso faz até parte da própria narrativa da burguesia, em certa medida, né? Essa história que nos é ensinada de a independência do Brasil, depois a República que veio, e bem democracia, abertura. Na verdade, não. Só foi uma mudança de poder, né? De um grupo monarquista para um grupo de republicanos, que eram da elite brasileira na época que estava emergindo. Já na Venezuela, não tem essa perspectiva. Então, o Simão Bolívar foi incansavelmente revolucionário no seu pensamento de construir um país justo. E tem essa perspectiva ela se efetiva, assim, porque a estrutura de classes ela ainda existe dentro da Venezuela. Evidentemente não é um país que alcançou a finalidade marxista, né, a finalidade comunista. Então, como que se estrutura, então, que me parece bastante simbólico essa coisa, assim, do construir uma sociedade conjunta e o quanto que é presente, o quanto que é forte o mercado, a economia no local, sabe? O quanto que isso é impactante, necessariamente é impactante para todas as sociedades, mas o quanto, no caso da Venezuela, esse simbolismo se confirma, sabe? Numa reorganização dessa sociedade a partir do bolivarianismo. Muito bacana. A Venezuela, antes de 99, antes da ascensão do Chávez, era um país como qualquer outro país do capitalismo periférico do mundo. Ou seja, um capitalismo completamente predatório, um sistema político completamente corrupto e opressivo, numa lógica, uma pequena casta, né, da elite política militar também governava. Não é muito diferente do Brasil. O Brasil, apesar de ter toda uma democracia, a redemocratização, nós ainda não superamos as dificuldades que nós enfrentávamos há 30, 40 anos atrás. Então, a Venezuela era um dos países com maior índice de pobreza, um dos maiores índices, de criminalidade, enfim. O que é de mais ruim em um país periférico no mundo. Então, inclusive, é justamente essa luta que leva o Hugo Chávez a ascender entre as massas populares do país. Esse debate, essa política de revolucionar o sistema político do país, que era, eu acho que na época, um dos sistemas mais corruptos da América Latina e do mundo. Então, essa função de base, através do MR8, que era o movimento, MR200, perdão, que era o Movimento Revolucionário 2000, que virou 200, depois virou um monte de coisa, fazia justamente essa contestação. Ou seja, existia um regime militar que era completamente lacaio do sistema político, e o Hugo Chávez era um militar. Então, o Hugo Chávez começa a Revolução Bolivariana justamente dentro do quartel, porque é onde ele está decidido. Então, ele vem de uma realidade pobre, de uma situação de miséria, ver sua família sofrer, ver seus amigos, todos os conhecidos sofrendo, e ele ascende politicamente lendo as obras de Simão Bolívar, né? A sua consciência parte disso. Então ele começa uma grande campanha contra esse sistema corrupto, contra a desigualdade social, contra o neoliberalismo na Venezuela, que era um grande problema. E isso faz com que, a certo ponto, onde ele ganha as eleições, né, de forma democrática. Claro, antes disso tem muitas reviravoltas, tentativas de golpe de Estado, ele vai preso, depois é solto, depois recomeça o movimento novamente. Isso dá muita visibilidade para ele, e até o ponto que ele acaba sendo eleito justamente porque faz essa aclamação popular, né? As massas populares botam o Chávez no poder. E uma vez no poder, ele começa uma reforma, assim,
ferrenha no sistema político. Desde a questão econômica, a questão das políticas públicas, ou seja, ele democratiza, em certa medida, o sistema, a economia do país, ainda assim muito baseada no petróleo, né, estatiza o sistema petrolífero. Acontecem muitas estatizações nesse momento, certo? Exatamente. E o que é o grande fenômeno que faz com que a Venezuela, no governo do Chávez, vire inimigo dos Estados Unidos. Porque quem sugava a economia venezuelana era os Estados Unidos, as empresas estadunidenses. Não só venezuelana, né? Não só venezuelana. Exato. Tipo, então o petróleo, a questão imobiliária, todos os aspectos econômicos tinham um dedinho na mão, no corpo todo dos Estados Unidos. Então, com o processo de estatização do sistema público, bom, empresas que pertenciam aos Estados Unidos passam a ser estatais, principalmente no petróleo. A Venezuela ainda é o país com os maiores bacios de petróleo do mundo. Era isso que eu ia perguntar. A estatização venezuelana, até que ponto ela é extremamente ou só calcada na questão do petróleo também? Qual foi a produção da estatização para além do petróleo, né? Porque a partir do momento que se fecha essa torneira de petróleo, a Venezuela ou se fecha, ou se tem uma crise, a Venezuela se põe numa sinuca de bico, né? E aí vem as crises políticas. Então, até que ponto ele também houve outras coisas fora das questões sociais, mais nas questões para além disso econômicas também, do investimento lá que não seja só na questão do petróleo, ou gritantemente o petróleo? Então, é interessante. Até os primórdios da crise política, da crise econômica que a Venezuela enfrentou ali em 2016, 2017, a base econômica da Venezuela sempre foi o petróleo. Continua sendo, em certa medida. Mas é interessante que com os barris de petróleo, o Chávez fez uma transformação econômica em vários aspectos da economia venezuelana, seja na produção de tecnologia. A Venezuela investiu muito em produção tecnológica, voltada para a saúde, para questões militares, para as questões sociais, investiu muito em políticas sociais. O petróleo foi o principal financiador das políticas sociais da população na Venezuela. E esse processo ele vai até certa medida, né? Ou seja, um país de uma monocultura, digamos assim, né? Tende, em algum momento, o mercado mundial tende a oscilar e esse país acabar sofrendo consequências. No Brasil não foi diferente. E não vai ser diferente muito em breve. Países periféricos, eles normalmente tendem à monocultura? Em certa medida, sim. Principalmente em países que têm um capitalismo mais escancarado, como o Brasil, por exemplo. Mas ali é interessante porque meio que era a única... Era a fonte que mais dava lucro na época. E continua sendo o petróleo. Então, tem a crise de 2008 que abala o sistema econômico mundial de uma maneira avassaladora. O Brasil está dentro desse processo, inclusive as crises políticas que o Brasil vive em 2013, por exemplo, as jornadas de junho, é um reflexo do modo de vida que está encarecendo. Enfim, na Venezuela isso vai se dar claramente a partir de 2015, 2014, com o custo de vida elevado, o petróleo não sendo mais tão lucrativo. Só que nesse boom econômico, o Brasil também nadou de braçada com os governos Lula. Inclusive, é comum você ver as pessoas falando os governos do Lula, o primeiro e o segundo, foram os melhores governos que tiveram. Depois só foi piorando. É um reflexo claro do sistema econômico que depois, em 2008, quebrou, faliu, todo mundo se lascou. Os países que dependiam que eram diretamente ligados ao sistema econômico mundial, se lascaram. Então a Venezuela não foi diferente. Então isso, com a economia caindo, com o custo de vida aumentando, com as dificuldades internas para conseguir abastecer o país, isso consequentemente gera uma crise econômica. Porque o petróleo teve uma queda. Exatamente. Queda histórica em determinado momento ali, principalmente muito próximo da morte do Chávez, e isso acaba impactando bastante, né? O petróleo, quando ele converter em contabilidade, ele vai se tornar um mercado cada vez mais instável, né? Porque é finito. E, enfim, as eletricidades estão se desenvolvendo, né? Também. Mas um negócio que eu queria perguntar em relação às estatizações, até pra gente começar a entrar mais no presente, para chegar no assunto mais importante, eu diria que é a invasão estadunidense, ainda ficando bastante na questão da estatização, a mídia imperialista e aí a ideia que a gente tem no Ocidente, principalmente, desenvolve muito, de maneira genérica, uma ideia de que é uma ditadura, né? Uma ditadura, e eu só queria entender, assim, o quanto que essa estatização
ela realmente não concentrou e não centralizou muito o poder e todas as questões gerais, na verdade, daquela população na figura do Hugo Chávez, na figura do Maduro, na figura do governo federativo ali, ou o quanto era de fato mais disposto, mais livre, mais disponível para as pessoas, e essa estatização era de fato efetivada para as pessoas. Essa centralização não gerou justamente que se perpetuasse o poder deles, e não era para justamente emparelhar o Estado para perpetuar o poder deles? Olha, acredito que de certa maneira não. Porque existia justamente uma lógica de, anteriormente, por exemplo, acho que é um grande exemplo, de você, qual que é a finalidade de uma estatal, por exemplo? Que é acho que um debate que a gente faz no Brasil também. Hoje a Petrobras, em sua maioria, é privatizada. Ou seja, o sistema, a Petrobras, por exemplo, na Venezuela, o PSDVA, tem uma finalidade pública, que é garantir um combustível, garantir, com a venda do combustível, garantir políticas públicas, financiar políticas públicas. Como no Brasil, por exemplo, a Petrobras fazia, os lucros pré-sal, por exemplo, eram destinados 10% para a saúde pública e 10% para a educação. Então, essa foi uma maneira que eles encontraram justamente de financiar políticas públicas, assim como no Brasil, por exemplo. A questão é que anteriormente a isso não existia essa lógica, vamos pegar o dinheiro aqui, que o petróleo, a Venezuela não produz, e vamos investir no país. Não, era completamente exportado, as multinacionais norte-americanas, europeias, ficavam com lucro total, ou seja, uma lógica de exploração do país, né? Uma lógica de dominação econômica. Então existe uma grande tarefa do novo governo, que era melhorar as condições de vida do povo. E a maneira que ele achou para se concretizar esse projeto foi justamente através das estatizações. Obviamente, os opositores do governo vão, de certa maneira, dizer isso serviu para que o governo para que o chavismo estatizasse, aumentasse o seu poder, aumentasse a sua influência na população. Mas a direita fez isso em algum momento, tipo, pegou essas estatais e fez investimento público. Sei que tinha estatais na época, não tinha estatais. Então, foi a maneira que o governo encontrou de conseguir financiar políticas públicas. Sim, mas eles são centralizadores? Não Tem essa acredito. percepção na conjuntura deles, política? Os dois, né? Tanto o Chaves quanto o Maduro são figuras centralizadoras? Eu não senti que isso exista na Venezuela. Eu senti uma participação de amplos setores, assim, nas decisões do governo, nas políticas, nas tomadas de decisões. Por exemplo, tem um comitê nacional que é organizado, vamos pensar a política para a juventude, onde o Maduro, por exemplo, que são as grandes missões, que são chamadas de grandes missões. A grande missão da juventude. O que a juventude quer para o país? O que nós queremos para a juventude? Então, nessa parte específica, o presidente senta com amplos setores que representam a juventude e pensam propostas. Quais são os objetivos, quais são as metas a ser alcançadas? E isso se torna as grandes missões. Em relação à questão do emprego, o que nós pensamos? O que nós podemos fazer? Junto aos amplos setores sociais que pensam, que estão ligados ao seu trabalho, pensam, faz um projeto e assim que são as metas a serem alcançadas. Não sentia assim, uma centralização do poder, sabe? Como no Brasil, por exemplo. No Brasil, inclusive, chegou a ser triste, dá uma tristeza você pisar no Brasil novamente e pensar que a nossa realidade política está extremamente aquém do processo de organização que tem na Venezuela, onde um pequeno grupo de deputados, de milionários dos mais diversos setores da economia, detêm o poder do país e influenciam diretamente nas decisões que vão ser tomadas. Que é o Centrão, por exemplo. Há sedes do governo federal, há sedes dos mais diversos motivos e finalidades para que esses projetos políticos permaneçam sendo defendidos. Né? Por exemplo, na Venezuela não existe orçamento secreto, não existe emenda parlamentar. No Brasil você tem um setor que foi criado, o orçamento secreto foi criado justamente no governo Bolsonaro, onde um setor com parcela da Câmara dos Deputados, principalmente os amigos do presidente, na época Arthur Lira, recebiam dinheiro público sem prestação de contas. Então, eu sou Arthur Lira, eu quero mandar 10 milhões para a conta da associação CPJ do Lucas, por exemplo, tem uma associação beneficente. Eu podia mandar esses 10 milhões, o Lucas poderia me devolver, 5 milhões, metade.
Inclusive, esse é um fenômeno que usurpa o processo democrático. Sim, Porque é um modo de financiar que a deputado continua para ser estudado. sim. Assim como são as emendas parlamentares anuais. Hoje no Brasil, cada parlamentar tem em média, uma média base assim, de 50 milhões por ano. Sim. Então, 50 milhões por ano, o seu mandato vai receber para a sua política. O que esses caras fazem? Não fazem política, compram voto. Ou seja, é uma maneira que eles permanecerem para sempre. É um sistema intrinsecamente corrupto. Né? Exatamente. Isso não existe na Venezuela. Na Venezuela são professores, são deputados, mecânicos, os mais diversos setores da sociedade são eleitos. Justamente nesse processo de base, de organização, assim como o CUR, por exemplo. Eu quero entender como é que funciona o sistema de votação, o sistema de eleição, acho que a gente vai chegar nisso depois, que eu perguntei sobre essa centralização, justamente para entrar agora na questão da invasão estadunidense, porque o que essa centralização produz na narrativa, e o que a narrativa foi capaz de produzir a partir dessa lógica, é a definição ocidental de ditadura, né, que não tem alternância de poder, e essas questões que, enfim, elas normalmente aparecem de maneira meio vaga, né? Mas todas elas foram importantes na narrativa para os Estados Unidos poder invadir livremente, né? Para os Estados Unidos fazer o que quisesse e não sofrer uma represália global, não pelo menos em grande escala, né? Então, eu queria mais saber, assim, a avaliação que você faz dessa invasão. Depois ainda a gente vai conversar sobre a tua experiência lá em relação a isso. Você foi um mês depois, como é que estava lá em relação a isso. Mas a avaliação que você faz, em geral, dessa invasão, para a gente poder começar a adentrar nas questões disso aí. Na verdade, a Venezuela, assim como qualquer país do mundo que tentou conquistar sua independência, está sofrendo as consequências. Então, o que a Venezuela sofre hoje é justamente a consequência direta deles tentarem e serem um país soberano em vários aspectos, desde a economia, da política, e isso próximo no quintal dos Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos sempre tratou a América Latina. Não é diferente com Cuba. Cuba hoje sofre justamente sofre as consequências por ser um país livre. Então a Venezuela ela vem sendo atacada, não começou no dia 3 de janeiro, não começou em setembro, uns bombardeios em barcos no Caribe. Isso é a crise do petróleo. Exatamente. Também, né? Começa basicamente estruturalmente, se a gente for ver, né? Não é só pela lógica da posição imperialista dos Estados Unidos no mundo, como ele opera em relação aos países periféricos, já começa aí, já. Exatamente. Então, isso começa lá atrás, quando o Hugo Chávez encampa uma grande mobilização nacional contra o imperialismo, contra esse colonialismo, né, por parte do dominador. Então a Venezuela sofre desde esse processo as consequências por ser um país livre. Em 2002, por exemplo, os Estados Unidos sequestraram o Hugo Chávez. Então é o segundo episódio na história da Venezuela que eles têm um presidente sequestrado. E as duas vezes pelo mesmo país. Então assim, a Venezuela vinha sofrendo ameaças, teve em 2019 uma tentativa de invasão da Venezuela por parte de mercenários que vinham da Colômbia. Houve uma gigantesca mobilização social na fronteira com a Colômbia para impedir que esses mercenários entrassem na Venezuela, eles foram expulsos. Enfim, na época a mídia notificou isso mundialmente. E agora, definitivamente, nessa nova política do governo Trump, que é muito mais agressiva do que o primeiro mandato do Trump. Então, nesse novo governo, o Trump não tem preocupação nenhuma em esconder o que ele é. Então, que relação você faz disso? Por que tem essa diferença em relação ao primeiro mandato? Eu acho que eu não saberia dizer especificamente, mas me parece que ele quis, no primeiro mandato, testar até onde ia a intervenção chinesa e russa nas decisões que ele tomava. Assim. E agora ele está com uma política de dominação a nível mundial, tipo assim, ele está se coçando por uma guerra, né? Exato. Tá se coçando. E que, na verdade, é uma própria consequência do sistema capitalista. Então, a gente tem um sistema capitalista que está, novamente, entrando numa grande crise e o sistema capitalista tem que se renovar, tem que se revolucionar em algum momento. E ele é sempre através de guerra. Exatamente. A guerra é um fenômeno que gera muita riqueza. Principalmente os Estados Unidos, que é um país que vive disso, que arma guerras, que faz tudo. Não, e a narrativa que ele cria através disso só se fosse o cinema deles, né? Sim. Tipo, é tudo baseado em... Eles transformaram Alice no País das Maravilhas em filme de guerra, sabe? Sim.
Eu queria saber, tipo, porque tu explicou, né, que sempre, desde o do surgimento do bolivarianismo ali com o Hugo Chávez, sempre foi tenso, mas mesmo assim tem questões de que o governo dele é marcado por uma sanção econômica e também por uma melhora social, né? E por que que quando vem o governo do Maduro, além das crises também, parece que ele rompe com isso, ou parece que ele se distancia disso, sabe? Na verdade, só há uma impressão. Eu acho que essa impressão ela é gerada justamente pela imprensa imperialista. Não existe nenhuma uma distância entre o que foi o governo de Chávez e o que foi a continuação do que Maduro encampou após a morte do Chávez. A questão é que, assim como no Brasil, eu acho muito interessante usar aqui um exemplo parâmetro do Brasil, assim como falar os governos do Lula foram bons, depois veio a Dilma e foi terrível, né? Não foi a Dilma que foi terrível, foi o sistema econômico que entrou em crise. Então tinha uma bomba na mão dela para poder desarmar, assim que existia uma bomba econômica nas mãos do Maduro para poder desarmar. Então o senso comum tem que dizer, o país está mal economicamente, é culpa do presidente, é culpa do sistema. O que, em certa maneira, é uma crítica muito interessante, porque a Venezuela não é um país comunista. Tampouco é um país de um socialismo real, por exemplo, como que era a Europa Oriental no século passado. A Venezuela é um país que manteve uma estrutura capitalista, mas que fez amplas e radicais reformas no sistema público, no sistema político e econômico do país. Então, assim, a base econômica da Venezuela continua sendo capitalista, em certa medida. Senão, jamais as crises econômicas do mundo afetariam a Venezuela. Mas o próprio Chaves também teve que encarar essas bombas, porque ele também estava inserido nisso. Então, porque nesse sentido, a gente consegue encontrar meio que factualmente que no momento do Chaves a Venezuela vivia um boom econômico e no momento do Maduro isso vive um declínio. Claro, tem a crise do petróleo, mas quais são os outros fatores que fizeram criar essa impressão? Porque também deveria não, mas em tese deveria ser mais fácil pro Maduro, porque ele pega um chão asfaltado que o Chaves não pegou também, né? Exato, em certa medida, sim. Em certa medida, sim. Com certeza. Assim, a construção do chavismo, do bolivarianismo, foi muito difícil, porque prisões, mortes, atentados. Então ali já é uma questão já institucional, onde ele morre, o vice ele assume, depois é reeleito pelo povo, enfim, pelo sistema nacional de eleições. Só que ainda é porque, novamente, o senso comum atrelava muito a questão, a vitória econômica da Venezuela ou Hugo Chávez. O Hugo Chávez fez constantemente conversar assim, com as pessoas aqui em Cascavel, por exemplo, aqui no Brasil, nas ruas. O que você acha do Chávez? O Chávez foi um cara muito bom, tal. E o que você acha do Maduro? Maduro é um ditador, Maduro é isso, Maduro é aquilo, não sabe administrar, não. Acho que ainda assim é uma derivação da crise econômica e do senso comum, da imprensa, da crise da própria cultura política também que vive, porque a postura estadunidense mudou. Exatamente. O mundo vive um outro momento, a neoliberalização do mundo avançou muito mais, principalmente na América Latina. Tem bom momento e pro mau momento, né? Isso impacta, né? Eu queria ainda assim voltar, mas na real, antes de voltar pra invasão dos Estados Unidos, acho que ainda dentro disso que você falou, até citou assim, pessoas venezuelanas vivendo aqui em Cascavel, e aqui em Cascavel esse movimento acontece bastante, e em geral houve um êxodo muito grande, né? Houve uma saída muito grande nos últimos anos, principalmente a partir do momento Maduro. O que explica esse êxodo da população venezuelana e por que, em geral, as pessoas que saem elas são bastante descontentes e aí ainda dobrando essa história, e aí, claro, é uma questão narrativa, a gente pode falar sobre como é uma questão narrativa, mas tanto se desenvolveu a narrativa por aqui, principalmente no Brasil, de que lá passa fome, de que lá come cachorro, de que é muito caro tudo, que os mercados estão vazios. Como que a gente rebate isso? Como a gente conversa sobre isso? Então, nessa minha ida para a Venezuela, eu até gravei um vídeo em mercados e farmácias. Porque realmente, no primórdio de 2017, quando a crise se intensificou de uma forma extremamente grave, os mercados
não eram abastecidos. Você ia comprar alguma coisa e não tinha. E isso gerou, certamente, um êxodo, uma migração explosiva de pessoas. O Brasil é um exemplo disso. O Brasil é um país da América Latina, o Brasil, aliás, depois de Colômbia, é o país que mais recebeu imigrantes venezuelanos, que estavam procurando melhores condições de vida, porque no seu país já não tinha mais essa expectativa, já não tinha mais essa realidade. Então, aí você conversa com os venezuelanos que estão no Brasil. A grande maioria vai acusar o governo, a ditadura, o governo que mata opositores, o governo que... Isso, novamente, ele sofre do mesmo problema que nós sofremos no Brasil, que é a dominação por parte das imprensas, das redes sociais, das narrativas das imprensas imperialistas, das narrativas das imprensas de direita, que tem, enfim, escancaradamente um viés que tem um objetivo, justamente, que é enfraquecer o governo, que é assim como no Brasil. Agora nós estamos assistindo, no caso do Banco Master, a direita fazendo de tudo para tirar das costas, jogar para o governo Lula, assim como estou fazendo de tudo para linkar o filho do Lula ao escândalo do INSS, que começou lá com o Bolsonaro, em 2019. Então, assim, estou fazendo de tudo para criar narrativa. E as pessoas acham que todo venezuelano é bolivarianista, que todo venezuelano é chavista. É uma mentira. Existem setores de oposição na Venezuela, existem estados que são governados pela direita na Venezuela. Existem partidos de direita na Venezuela que têm deputados, que têm congressistas, que têm governadores, que têm prefeitos, enfim, tem representações nas diversas esferas institucionais do país. Agora, novamente, a gente vive um dos grandes embates da Venezuela. Aqui notando, galera, um dos grandes embates da Venezuela é a guerra midiática. Só que é muito interessante, porque no Brasil nós não fazemos esse debate. Nós criticamos o Instagram, a Meta e os algoritmos. Lá eles não só criticam, como eles combatem isso também. Então, por exemplo, eles criaram em 2019, que era um sonho do próprio Hugo Chávez, a Universidade Internacional de Comunicação. Que nasceu, sabe, uma situação muito interessante. Lá em 2018, 2017, bem na época da crise, um jornal de direita que tinha uma sede muito bacana, que era financiado pelos Estados Unidos, começou uma grande campanha dizendo que o Diosdado Cabello, né, que é um dos líderes chavistas mais influentes, era chefe de um cartel de drogas. Que é a mesma narrativa que eles usaram para depois invadir a Venezuela, que Maduro era chefe de um cartel de drogas. E nunca existiu. Aí, começou o embate político. A mídia venezuelana de direita divulgou isso de forma estarrecedora. A mídia ocidental divulgou isso de forma estarrecedora. Os líderes venezuelanos são narcotraficantes. E isso foi extremamente danoso. Aí esse Diosdado processou o jornal com 15 milhões de dólares, eles não puderam pagar. Tiveram que dar sede no jornal para o governo, para esse cara. E ele pegou essa sede, expropriaram a sede, pelas contas, e transformaram numa universidade, uma estrutura gigantesca, bacana, que chama Universidade Internacional de Comunicações. E lá eles fazem justamente debate na comunicação a partir de uma perspectiva anti-imperialista, uma perspectiva de como as redes sociais, as redes digitais, os algoritmos, as big data, as big techs, são redes de destruição em massa, por exemplo, de uma ideologia, de um interesse econômico, como está a serviço dos Estados Unidos, principalmente, da economia, do capital. E eles fazem esse combate. Então, é um espaço que tem graduação em jornalismo, comunicação, que tem formação, uma formação mais assim, básica, entre aspas, para líderes comunitários, lideranças populares, e que faz esse trabalho de comunicação dentro do país. Eles têm um projeto bem interessante, redes, CARES, Haribanga, assim, são metodologias de atuação. Então, resgatando a pergunta, esse antichavismo que a gente vê aqui no Brasil por parte dos imigrantes é um resultado da crise econômica, de um dado real, casado com uma propaganda perfeitamente anti-governo, anti-chavismo, anti-Maduro, que as pessoas aceitam. Assim como no Brasil, os bolsonaristas aceitam, por exemplo, que o Lula tinha morrido e que ele era um holograma. Assim como eles rezavam para pneus na rua. Sim. Então esse autoritarismo vendido, ele não existe.
Não existe. Uma perseguição política, e aí também acaba que outra questão que sempre se levanta foi, principalmente em relação a todas isso acontece, porque eu acho que as eleições na Venezuela, ela é a eleição mais vista do mundo, essa e a da Coreia do Norte, é a que tem a maior cobertura do mundo, tá todo mundo olhando sempre. E aí, mais uma vez, o partido do bolivarianismo, o partido chavista perpetuou, continuou no poder, e dessa vez acusado de fraude, e algumas acusações vinham assim de falta de provas de que essa eleição não foi fraudada. E aí é só de novo falando assim, não existe esse autoritarismo, não existe esse desvirtuamento, não existe essa lavagem assim que perpetua o chavismo no poder. É tudo uma narrativa, ou algumas coisas podem se confirmar pra gente poder construir uma crítica? Olha, eu acho que tudo que vem por parte dos Estados Unidos é uma grande fake news, uma grande mentira. A realidade é que o chavismo, que o bolivarianismo, por mais que ao longo da história sofreu seus percalços, ainda continua extremamente forte. Porque uma das grandes sacadas que o Hugo Chávez teve era justamente da formação política do povo. Base, né? Assim. Que é uma coisa que a gente tem no Brasil. Sim. Isso não existe formação política. Então você não consegue debater minimamente política com nenhum brasileiro. Pequenos setores da sociedade brasileira você consegue ter um debate formal, um debate político tranquilo. Agora não, na Venezuela começou um amplo processo de educação popular, mobilização popular, que não era vamos debater política com as pessoas aqui, não, era de levar as pessoas para a rua. Ou seja, um exemplo de uma ideologia, de um sonho de um futuro possível que mobilizava as pessoas. Porque o Hugo Chávez tinha muito disso, de mexer com a consciência, mas também com o coração das pessoas. Desse sonho bolivariano, desse sonho, né, de uma Venezuela independente, soberana. Então isso mobilizava as pessoas e isso levava as pessoas para as ruas. E isso era um dos melhores exemplos de formação política que uma pessoa pode ter. Quando que você viu no Brasil as pessoas indo para a rua pela última vez? Sim. Em 2013. Que gerou muita coisa. Não, 2013 foi uma bomba atômica dos mais diversos aspectos, você pode imaginar. Começa com o movimento progressista, depois vira um de direita, depois vira um... Gera o MBL. Exatamente. Na Venezuela isso não acontece, pelo contrário, isso são encampadas que levam o povo à rua para, nós queremos Chávez no poder, nós queremos melhores condições de vida e tudo mais. Então, a população venezuelana ela é extremamente politizada. A sua maioria, não vai politizar. Não é que em Cuba é diferente. Isso, assim, um setor extremamente politizado, muito mais que a Venezuela, por exemplo, gente. Mas na Venezuela ainda existe um setor muito politizado, muito consciente, e que o passado está muito fresco na cabeça das pessoas. A memória do Hugo Chávez está muito fresca, que foi o Hugo Chávez na Venezuela, está muito fresca na memória das pessoas. Agora, semana passada, dia 5, se não me engano, fez o que? 13 anos que o Chávez. Não, 13 anos, 2013, né? 13 anos que ele morreu, então é muito recente. Então, assim, internamente, essa perspectiva de que uma dúvida continuidade para o projeto do Hugo Chávez é muito, muito presente. E realmente ele deu continuidade, ele avançou muito nas políticas sociais. Você citou a faculdade de comunicação e citou também que, por exemplo, na maior favela do mundo também, ou em regiões periféricas lá, tinha faculdade. Até que ponto o povo venezuelano que está preocupado com o bolivarianismo, com o movimento que apoia o movimento político que tem lá, ele consegue ser crítico por ter esse acesso à educação e também quem está do outro lado, quem não está apoiando o regime atual, também consegue exercer uma crítica além do pânico moral que os Estados Unidos criam, porque o pânico moral para os Estados Unidos é muito fácil, a narrativa vai tomar conta, né? Mas até que ponto eles conseguem ser críticos, tanto apoiando ou não apoiando, por conta do acesso às universidades? Olha, acho que esse é um dado que eu não sei responder. É meio empírico, né? É muito empírico, porque eu acho que teria que fazer uma imersão mais a fundo. Como a gente, como estudante de jornalismo, a gente viu muito floreio, pouquíssimo de crítica, né? Muito
a simplesmente contar as narrativas e achar que elas por si só se bastam, sabe? E aí eu queria entender se lá, pelo menos, há uma Já que eles estão mais. Tem uma educação maior em comunicação e em politização, se eles desenvolverem mais acesso, né? Tipo, Exato. uma faculdade numa periferia, aqui é pensar. Por exemplo, teve um dia que eu fui cortar o cabelo. Aí, num lugar mais barato. Fui na barbearia, uma periferia. Chacal, do bairro que eu tava. Aí, bom, como bom aspirante a jornalista, eu comecei a conversar com o cara que tava cortando o cabelo. Perguntando, como tá a situação aqui? Não sei o que você acha. Fiz umas perguntas até meio diretas demais, assim. O que você acha de Maduro, por exemplo? Aí tinha uma senhorinha também. Visivelmente, você percebia que ela não era uma pessoa muito simples. Uma pessoa já com grau de instrução mais elevado. E, enfim, ela fala, o governo, eu particularmente não apoio o governo. Mas também jamais concordo que um país invada o meu país e sequestre o presidente do meu país. Então, assim, tem setores da sociedade que fazem uma crítica. Nesse dia que eu estava na Venezuela, eu conversei com pessoas que eram do governo, pessoas que eram do partido, pessoas que eram trabalhadores convencionais nas ruas, pessoas que eram críticos ao governo, pessoas que eram, em algum momento da vida, foram chavistas, depois não deixaram de ser, eram opositores, desertores do governo. Então, assim, houve muitas críticas econômicas, principalmente econômicas, mas existia um ponto em comum nessas pessoas que criticavam o sistema, o regime e tudo mais. Nós não aceitamos que um outro país invada o nosso país. Apesar de que nós não concordamos com o presidente, nós discordamos totalmente, não queremos ele no poder, mas também não queremos alguém imposto dos Estados Unidos, por exemplo. Eu queria perguntar justamente isso, é bom que eu tenha trazido já. A partir dessa maior politização, qual que era a reação deles em relação ao que fez os Estados Unidos? Como que eles estavam vivendo esse momento? Tinha, de certa forma, um clima de luto, um clima de medo, de esperança, ou de mais esperança, de mais união? Qual foi essa sensação? Eu acho que o grande sentimento nacional era de união contra o inimigo. Assim, teve setores da extrema-direita, existe extrema-direita na Venezuela, que você acha que não existe. Existe uma extrema-direita muito forte. Comemorar a invasão dos Estados Unidos. Enfim, a própria golpista, Ana Corina Machado, foi uma das pessoas que comemorou. Ela já estava anunciando isso há muito tempo já. Exatamente. Sim. Ela apoiava antecipadamente enquanto a cidade fosse invadida, bombardeada. Então que seria um ato de amor se isso acontecesse. Um ato de amor onde morreu 139 venezuelanos, 139 pessoas, contando 32 cubanos que morreram. Eu acho que não existe um ato de amor. Tipo, pessoas inocentes, porque os Estados Unidos bombardeou prédios residenciais. Tipo, acho que não existe ato de amor de você matar civis, né? Então, assim, existe um grande sentimento nacional de união contra essa invasão. De setores que apoiam declaradamente o presidente Nicolás Maduro, e de setores que discordam, que são oposição. Então, assim, porque é uma grave violação dos direitos internacionais, uma grave violação da autodeterminação do país, é uma grave violação da soberania do país, o presidente sendo sequestrado. Então, tipo assim, no Brasil nós ficamos chocados, ficamos assustados com isso. Eu acordei com a informação. Exato. Mas tem também aquelas do tipo... Não vejo a hora de acontecer aqui. Mas é um jeito mais forte, inclusive, né? Não fiz mas eu acho que isso até responde, assim, justamente. O tanto de gente que ficou estarrecida proporcionalmente, tanto de gente que ficou feliz, sabe? Aqui, né? A reação interna aqui, lá, eu acredito que não deu maior. Até qual foi esse menor? Sim. Mas o Brasil, em certa medida, também vivenciou um pouco dessa experiência, não ser invadido, mas do episódio do tarifaço. Onde o governo Lula tomou uma postura completamente coerente e muito diplomática. Sim. Ao passo que tinha o Flávio Bolsonaro, por exemplo, encampou uma campanha, aí ele saía, tarifa mesmo. No aspecto político, essa foi a campanha mais burra que a extrema-direita acampou no Brasil, porque isso jogou a popularidade deles lá embaixo e jogou a popularidade do Lula lá em cima. Sim. Então teve setores que defenderam o tarifácio, que a economia brasileira sofresse, os empresários, os microempresários sofressem,
Assim como também no dia 3 no 3 de janeiro, quando a Venezuela foi bombardeada, os mesmos setores da extrema-direita, não esquece o Brasil, Trump. Uhum. Uhum. O que é... Claro, no Brasil, falasse de Venezuela, É um espantalho muito era fácil. espantalho. Muito óbvio. Isso influencia na eleição. Que Sim. foi justamente um dos motivos que o Lula meio que não tinha que falar na Venezuela. Uhum. A declaração mais recente dele é: nós não temos que nos preocupar com Maduro, mas sim com a democracia. E isso gerou, na Venezuela, gerou muita revolta. Ou seja, uma pessoa não grata. O povo odeia o Lula. Não odeia. Nós ajudamos vocês, assim, agora vão virar as costas pra gente. É compreensível no contexto nacional do Brasil, onde a Venezuela já é extremamente, é uma rejeição muito grande, né, pra falar sobre a Venezuela no Brasil. E o governo optou por não fazer esse debate, né? Uhum. O Lula é cobre demais. É, né? Ele vai pra onde o barco tem. Sim, mas no mínimo foi justamente esse sentimento assim de um estado que tem o seu presidente democraticamente eleito, é um estado soberano e você dorme e você acorda no dia seguinte com esse estado não sendo mais um estado soberano. Simplesmente, você piscou e esse estado ele perdeu a autonomia. Ele perdeu a autonomia. E mais uma vez, né, isso que é maluquice, no momento que eles fizeram isso com o Hugo Chávez, qual foi a procedência? Ele voltou logo em seguida? Ele voltou porque o povo venezuelano, inclusive nesse documentário que passa na TV, a Revolução Televisionada, mostra esse processo. O povo simplesmente começou uma rebelião nacional. Ao ponto de que ou eles devolviam o Chávez ou uma guerra civil começaria no país. Porque a popularidade do Chávez, em 2002, logo depois que ele foi eleito, era quase 100%. Então, tu vai sequestrar um presidente de um país No auge da sua popularidade. Então, a população tomou as ruas, foram dias, semanas de mobilização, e aonde os golpistas começaram a pôr na balança. Nós devolvemos o Hugo Chávez ou o país vai entrando numa guerra civil. Sim. Aí até tem a cena do Hugo Chávez voltando, assim, com uma multidão, o povo extremamente estarrecido, doido, de felicidade e tal, e volta pro poder. Agora, sobre os ataques na Venezuela, a análise do governo da Venezuela e o próprio Nicolás Maduro havia falado sobre isso. Em algum momento nós seríamos invadidos. Em algum momento nós seríamos atacados. Então, lá em setembro do ano passado, um pouco antes, os Estados Unidos botam seus navios de guerra no Mar do Caribe, próximo à Venezuela, e começa um processo de bombardear barcos, alegando que esses barcos eram barcos de drogas. Ou seja, dezenas de pessoas morreram sem o mínimo ter o direito de ser julgadas. Ou seja, eu não conheço nenhum país do mundo, não no Brasil, que uma pessoa ela é assassinada, entre aspas, suspeita de ser traficante ou de vender drogas. Ou seja, o processo legal foi completamente violado. Um direito humano, você tem um julgamento. Foi suspeito, você vai passar por um julgamento. Prove que você é traficante, prove que você está levando drogas. Então os caras começam um processo de matança. É um traficante. Sabe? Então o processo já é bizarro a partir disso. Os caras matarem pessoas que às vezes estavam só passando por ali, ou seja, nunca vamos saber se essas pessoas realmente eram traficantes. E mesmo que fossem, ninguém merece morrer. Porque tem direitos aí. Tem direitos, direitos humanos, de serem julgadas. Sim. Eu quero ir para as perguntas do público já, de caminhar para esse momento, mas antes, eu não sei se isso cairia numa teoria da conspiração, é bem interessante perguntar isso, porque algumas pessoas pró-Maduro, ou pelo menos em defesa da soberania da Venezuela, começavam a indicar uma possível traição dentro do governo pela facilidade com que o governo dos Estados Unidos invadiu e levou Maduro como se não fosse nada. Então, assim, há essa suspeita ou essa suspeita é delirante? Essa suspeita é teoria da conspiração. Muitos setores, até a própria esquerda no Brasil, começaram essa presidenta que está aqui, a Delcy Rodrigues, é uma impostora. É completamente falaciosa essa afirmação. Ou seja, os Estados Unidos invadem a Venezuela na madrugada do dia 13 de janeiro, por volta das
3 horas da manhã, 2 da manhã, eles atacam várias localidades do país. Bases militares, bases onde ficam as baterias antiaéreas. Só que antes desse processo, eles primeiro cegam o sistema de defesa. Eles hackeiam, cegam completamente o sistema, os radares da Venezuela, que eram radares chineses, de tecnologia chinesa e russa. Então, a Venezuela foi completamente desprotegida. Seu espaço aéreo foi completamente desprotegido. E cerca de 135 aeronaves de guerra, helicópteros, que voam em baixa altitude, adentram o país, Caracas, outras localidades, e fazem ataques direcionados. Espaços, condomínios residenciais, pessoas inocentes. Espaços políticos também. Né? Espaços, exatamente, bases militares, enfim, mais diversos espaços. E o principal que é o Forte Tiuna, que é onde fica a maior base militar dos Estados Unidos. E dentro desse Forte Tiuna fica a residência do Nicolás Maduro, enfim, o grande comando do governo fica nesse espaço, no Forte Tiuna. E nesse espaço é onde aconteceu as batalhas mais intensas. Nesse espaço que, por exemplo, foram assassinados os 32 cubanos que faziam a segurança pessoal do Nicolás Maduro. Então, esses 32 cubanos são mortos nesse espaço. Outros militares venezuelanos de alto escalão que faziam a segurança desse... Ou seja, o grande conflito mesmo se dá justamente no Forte Tiuna, que era onde estava o Nicolás Maduro. Então ali acontecem embates intensos. E eles acabam perdendo porque eles não receberam apoio aéreo. Sim. Então, os radares, todo o sistema de radar do país estava completamente cegado e todo o sistema de redes sociais do país foi um apagão. O país sofreu um grande apagão. As redes sociais não funcionavam, nada funcionava, o telefone não funcionava. Então, eles estavam completamente escuros. E nesse momento, após cometer esses assassinatos, os americanos invadem o espaço onde estava o Nicolás Maduro, sequestram ele e a sua esposa e... Sim. É que eu achei pensar na facilidade porque foi muito do dia pra noite. Muito Mas assim, o próprio Maduro também já falava antes da sensação. anunciado. Aí, o que acontece? Minutos depois, o Marco Rubio se comunica com a escalão chavista, Delcy Rodrigues, outros líderes chavistas, e vocês têm 15 minutos para dar uma resposta pra gente, vocês vão negociar ou não. E a resposta que eles têm ali em um acordo é nós queremos saber se o presidente Maduro está vivo ou não. Sem isso, nós não vamos negociar. E, enfim, minutos depois, eles mandam uma foto, aquela famosa foto do Maduro, que aquele óculos lá e tudo mais, uma prova de vida. O Marco Rubio, exatamente, o Marco Rubio manda para eles essa foto, né? Mas a resposta é muito clara, sem prova de vida. Não, perdão. Quando o comando chavista pede uma prova, se o Maduro está vivo ou não, eles falam, o Nicolás Maduro está morto. Aí, eles falam, não haverá negociações e nós estamos prontos para a guerra. Essa foi a resposta da Venezuela para os Estados Unidos. Se o nosso presidente está morto, não há negociações, estamos dispostos a qualquer coisa. 15 minutos depois, o Marco Rubio manda uma foto do Nicolás Maduro vivo. Né? Então, eles obrigam a Venezuela, dão 15 minutos para negociar, eles pedem uma prova de vida, o cara fala que ele está morto, vai ter uma guerra. Então, 15 minutos depois eles mandam essa foto do Nicolás Maduro e a partir daí eles começam uma negociação. Né? Então, a primeira ameaça é vamos negociar, senão nós iremos começar um bombardeio a larga escala. E eles falam, Nicolás Maduro está vivo ou não? Está morto, então não tem negociação. Sim. Então a presidenta que assume agora nesse momento, ela está alinhada com a proposta chavista, está alinhada com o Maduro, então qual que é da movimentação da captura do Maduro, quais serão os próximos passos a partir disso, porque ele ainda não foi devolvido, ele ainda não voltou, ela continua ali e... Fala-se de novas eleições, não se fala? É uma pergunta a se fazer também, se fala de novas eleições, inclusive a Venezuela tem bastante eleição, o tempo inteiro ocorre, né, por causa dessas movimentações, mas
Por que os Estados Unidos permite que ela fique e eles não coloquem alguém que esteja mais alinhado com eles, porque eles conseguiram o que queriam ali, né? Tá, então antes de responder essa última pergunta sua, essas suas próximas perguntas, sobre o ataque ainda, você tinha perguntado sobre a questão de traição. Há investigações internas no Exército de possíveis militares do alto comando que foram subornados ou que foram negligentes em relação à segurança interna, né? Então tem esse dado interessante. Só que é interessante que as pessoas acham que a Venezuela era um país agressivo, que a Venezuela botou uma postura completamente agressiva. É interessante que a todo momento a Venezuela tentou conciliar, tentou negociar, tentou, enfim, chegar num comum acordo com os Estados Unidos. Então, ou seja, a política da Venezuela não era de guerra. Inclusive, no próprio, quando a invasão, em nenhum momento os quartéis foi disparado no cavalo. A gente visitou o Quartel da Montanha, onde fica onde repousam os restos mortais do Hugo Chávez, e eu conversei com o Coronel Castro, que foi durante anos o médico pessoal do Hugo Chávez, e ele falou, não, tinha uma faixa aqui a 200 metros do nosso quartel, e a nossa ordem foi apagar todas as luzes e não atirar. E eles mataram 2 soldados desse quartel com uma bomba, com um foguete que soltaram. Então, assim, a política era de paz, não agressão. Só que essa não era a política por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam determinados a invadir o país e impor uma negociação. Então a Venezuela hoje está negociando com uma pistola na cabeça. Estão botando uma pistola na cabeça do povo, do governo, e estão brigando a eles negociarem. Então, eles receberam o chefe da inteligência da CIA, eles receberam ministros ligados à questão energética dos Estados Unidos para negociar. Então, assim, é um pouco desse o cenário interno da agressão, né, que a Venezuela está vivendo. Mas o regime continua, o chavismo continua, a construção do socialismo do século XXI, como dizia o Nicolás Maduro, continua, as metas das grandes missões continuam, né, internamente o país está economicamente recuperado, porque o grande recálculo que eles fizeram foi: nós erramos aqui. Agora nós precisamos recalcular a rota e repensar a economia interna. Então, assim, 90% do que eles consomem hoje na Venezuela é eles mesmos que produzem, não depende de importação. Então, os mercados, as feiras estão completamente abastecidos de alimentos. Então, assim, a Venezuela, de 2017 para cá, recuperou sua soberania alimentar. Não tem pessoas que vivem em segurança alimentar. Em Caracas, eu não vi nenhuma pessoa morando na rua, em situação de rua, 0 pessoas em situação de rua. Eles têm uma política habitacional muito eficaz, muito eficiente, né? Então, E o desemprego? o desemprego beira 0. Assim, existe uma recuperação econômica e justamente por essa recuperação econômica, com base no investimento interno no país, proporciona que as pessoas tenham os mais diversos empregos, os mais diversos estabelecimentos. Claro, existe um mercado informal muito grande, mas não dá para... Capital também vai existir, né? Capital, mas não dá para dizer que existe uma parcela gigantesca da população que está desempregada, por exemplo. Como no Brasil. No Brasil, a lógica é quanto mais empregados, melhor. Sim. Porque você pode jogar lá embaixo os salários e... Reserva industrial. Exatamente. Sim. E aí, continuando na questão ali do alinhamento do atual governo e o futuro dessa situação Maduro, quais são os próximos passos possíveis aí? Existe uma grande esperança nacional de que o Nicolás Maduro vai ser devolvido para o país. Eu, particularmente, acho muito difícil que isso aconteça. Porque o Nicolás Maduro representa... É um troféu para os Estados Unidos, né? Sim. Então, querendo ou não, ele no poder tem uma outra característica a Venezuela, né? Hoje, a grande impressão que o mundo está tendo da Venezuela é que hoje eles estão desarmados. É um país que foi invadido, teve a soberania atacada e ficou por isso. Então eles não veem que existe um país em reconstrução, um país que continua firme num compromisso com o bolivarianismo, por exemplo, né? Que é o que está acontecendo internamente na Venezuela hoje. Já vamos caminhando aqui para a última dinâmica aqui. Eu sei que o Lucas ele tem algumas perguntas que ele quer muito fazer,
Mas antes a gente vai manter aqui nas perguntas, a gente vai chegar nas perguntas do público, a gente postou lá no nosso Instagram uma caixinha de perguntas, e nessa caixinha de perguntas vieram algumas perguntas do público que condizem com até algumas coisas que você falou bastante por aqui, outra que não tanto, mas aí a gente vai desenvolvendo. O Felipe Vasques, ele perguntou como o marxismo se organiza na Venezuela e como os marxistas veem a política interna do país, já que ele não é um país socialista de fato. Assim, tu falou agora, na tua última resposta, sobre uma definição do Maduro do socialismo do século XXI. Então, o que é essa lógica marxista que está internalizada ali e por que não é um país socialista igual a extrema-direita tenta criar a narrativa aqui para fazer espantalho, né, no Brasil? É muito interessante, porque quando nós debatemos socialismo, existem várias interpretações do que pode ser o socialismo, né? Como a fase anterior ao comunismo e tudo mais. Uhum. Agora, como os marxistas se organizam na Venezuela, existe o PCV, que é o Partido Comunista da Venezuela. Mas ele não foi jogado de lado? Ele não foi... Não, na verdade. é um partido que comprou o governo, inclusive. É um partido que está junto com o PSUV e outros partidos de esquerda num bloco chamado Gran Polo Patriótico. Então, nesse grande polo patriótico está o PSUV, está o Futuro, que é um partido de esquerda, está o PCUP, Partido Comunista da Venezuela, PCV, e outros também agrupamentos, o Partido Tupamaro, por exemplo, que é um partido que tem um braço de guerrilha e tem um braço da legalidade. Então, uma guerrilha que existe na Venezuela que está dentro do grande polo patriótico, né? Então, assim, existe uma grande unidade de esquerda na Venezuela, anti-imperialista e tudo mais. Certamente, os marxistas têm uma crítica ao regime, o chavismo, porque o chavismo em nenhum momento se diz ser marxista. E ele perpetua a social-democracia, né? Exatamente. O capitalismo. Acho que posso estar errado, mas na minha concepção, enquanto marxista, o chavismo não deixa de ser uma social-democracia, mas em moldes latino-americanos e em moldes radicais. Ou seja, de levar a fundo transformações sociais com uma forte e intensa mobilização popular de base que vai garantir essas estruturas, né? Então, assim, a Venezuela não fez um rompimento total com a economia capitalista, fez um rompimento total na lógica política. Isso não existe resquícios alguns de um sistema político capitalista na Venezuela, como isso no Brasil, por exemplo. Não, ou seja, onde a lógica do mercado influencia diretamente nas decisões políticas que o país toma. Uhum. Isso não existe na Venezuela. O que existe é uma soberania popular, onde as bases comuns decidem o que vai ser feito. E daí o problema é que ainda assim se torna suscetível às crises do capitalismo, né? Exatamente. Por essa não superação, a gente vê o que aconteceu recentemente. Exatamente. Então, a ideia de você gestar um Estado capitalista é justamente essa contradição. Em um momento, você não vai conseguir segurar as rédeas. Sim, sim. A outra pergunta aqui é da Erika Palmeira, minha namorada. Como está a segurança pública após o ataque de Trump? Nepotismo essa pergunta. Nepotismo, né? Por que foi selecionado? Você falou que está com segurança própria ali também, então como é que está a questão de segurança pública? Como é que está a questão de segurança pública na Venezuela? Como você vê os praças, as polícias se comportando no dia a dia ali? Consequentemente, o país internamente passou por uma remodelação da segurança pública. Você vê um policiamento maior nas ruas. A nossa delegação mesmo também tinha seguranças, né? Policiais que nos acompanhavam, mas não numa lógica de repressão. Você não pode ver isso, não pode falar isso. Truculentos igual aqui ou não? Não, completamente diferentes. Inclusive, esse é um debate que nós fizemos até mesmo com os próprios policiais fazendo essa escolta do ônibus que a gente estava nos alendavam para os eventos, que faz parte da Polícia Nacional Bolivariana, da PNB, Polícia Nacional Bolivariana. Ou seja, quando o Chávez ele ascende ao poder, ele muda completamente a lógica dos quartéis. Ou seja, um dos primeiros espaços a serem reformados são as Forças Armadas. Então, a lógica completamente militarista, a lógica completamente neofascista dos quartéis que nós estamos acostumados a ver, deixa de existir. Ou seja, a formação política é uma formação cidadã. No bolivarianismo, no pensamento de Simão Bolívar, no pensamento do humanismo, da solidariedade, que são os pontos interessantes do bolivarianismo, né, da ideologia do Simão Bolívar. Então, o exército popular,
as milícias populares, que são outra frente armada, que são o povo que se organiza, a Polícia Nacional Bolivariana, o Exército, eles têm uma formação política chavista, revolucionária, bolivariana, de compromisso com a sociedade. Então, assim, enquanto nos países como o Brasil, as Forças Armadas, a casta política, não. Lá o povo participa diretamente da organização militar. Inclusive nas comunas. Isso que eu falo, porque se ele é gestado por comunas, então o policiamento ia ser Exatamente. feito. Então, assim, os policiais, inclusive, fazem a crítica ao Brasil. Poxa, a polícia no Brasil é completamente violenta, assassina, genocida, enquanto aqui é o próprio povo. Então, tem essa concepção de que o próprio povo faz a própria segurança. Então, essas são as ideologias dos quartéis na Venezuela. Então, a polícia não é essa polícia que bota medo, que impõe violência, que crime, exatamente. Sim. O Arthur Matos, o nosso editor, ele mandou como funcionam os direitos trabalhistas. Eu acho que não é tanto essa questão, eu só vou readaptar, porque nós estivemos em Buenos Aires e a gente percebeu que o trabalho lá é muito opressivo mesmo, assim. Eu lembro da gente estar numa pizzaria e quem estava trabalhando estava suando, assim, porque era um lugar muito quente, insalubre. Você via... O mais assustador pra mim foi a gente voltando 5 da manhã pra casa, a gente tava num rolê, aí voltando 5 da manhã pra casa num bairrão e uma lojinha de doces, não tinha, era só residências em volta e uma lojinha de doces aberta 5 da manhã com um funcionário lá dentro e só. Tipo, nada fecha lá. É muito opressivo, nada fecha, nada para e as condições também não são das melhores, assim. A gente trabalha muito disso. Muito trabalho infantil. E como é que é lá, assim? É tão opressivo quanto? É diferente daqui também? Trabalho infantil é uma coisa que não existe na Venezuela. As crianças estão 100% hoje no país integradas ao sistema básico de educação. Seja nas escolas, seja nos espaços recreativos de centros de juventude. A lógica do trabalho, você percebe claramente que não é a mesma do Brasil, por exemplo, até um pouco da Argentina. A concepção de se compreender trabalho na Venezuela é distinta aqui. Então, ou seja, aqui nós vivemos a partir do trabalho e tudo que nós fazemos na nossa vida parte da lógica do trabalho. Lá já tem uma concepção distinta, seja na forma que isso é construído, sabe? Então, acho que esse, inclusive, é um dos grandes diferenciais. A concepção ideológica de trabalho. Né? Qual que é a nossa concepção ideológica de trabalho aqui no Brasil, por exemplo? Gerar lucro, sim, corporativista absoluta. Lá não. Lá existe um processo de auto-organização dos trabalhadores nas fábricas. A fábrica, uma empresa, ela pertence a um proprietário, empresário, evidentemente. Isso existe na iniciativa privada. Só que internamente existe um conselho de trabalhadores que gestam a organização da fábrica. É um pouco diferente, porque mantém a figura do dono, né? Então, assim, essa foi agora que vocês me perguntando, me veio essa lembrança de uma conversa que eu tive com um professor, inclusive, de educação física. Nós visitamos uma escola de quadros, uma escola de lideranças do governo. Ou seja, uma escola onde jovens lideranças do governo, do partido, dos demais partidos que tem, ficaram 15 dias numa estrutura gigantesca de ponta, tendo formação política, praticando esportes, tudo que você imaginar. E um dos professores que participava desses 15 dias, ele era, se não me engano, um eletricista, em uma fábrica lá no estado, longe pra caramba. E ele tinha, como direito trabalhista dele, se ausentar do trabalho para se dedicar a outro trabalho. No caso, ser professor de educação física nessa escola de formação. Então, assim, ele estava contando todas as experiências que ele tem. Então, os trabalhadores têm uma participação direta nas decisões que aquela fábrica, aquela empresa tem. Não elimina a figura do dono, do patrão, mas que, por lei, existe um outro modelo de organização. Então, o trabalho não é nessa lógica. Por exemplo, 6 por 1, trabalhar até cansado, descansar para trabalhar. Dois empregos. Isso não é uma coisa que não existe. Eu acho que a gente falou bastante do que a gente queria. Claro que esse papo é infinito, daria para ir para sempre. Eu sei que o Lucas tá louco para fazer as perguntas dele, mas eu só queria ouvir de você, assim, antes da gente partir para a finalização mesmo.
quais são as suas críticas ao momento, à situação, ao governo, ao processo histórico? Porque, naturalmente, nesse momento de fragilidade, a gente acaba, né, mais engendrando uma defesa, né, mais instrumentalizando uma defesa, porque eles estão fragilizados, a gente precisa construir essa defesa. Mas, de perspectivas gerais, quais são os problemas que você evidencia de lá? Eu acho que, enquanto marxistas, as minhas análises, em alguns pontos, partem justamente disso que nós falamos anteriormente, da lógica da estrutura política. Não há uma ditadura, não, isso não existe, mas a lógica dos limites da social-democracia dentro do capital. Inclusive, tipo, o próprio Nicolás Maduro falava que se os Estados Unidos invadirem a Venezuela, aí nós iremos fazer uma revolução socialista. É interessante essa afirmação, né? Se os Estados Unidos invadir, aí sim que nós iremos fazer uma revolução socialista. É agora. É agora. Então, assim, chegou o momento. Então, eu percebo que eles têm uma lógica muito social, da social-democracia tradicional, não tradicional, mas do que, historicamente, por exemplo, o Salvador Allende defendeu no Chile, de a construção de um socialismo democrático que em algum momento atingiria o poder. Claro, na Venezuela não cometeram o mesmo erro do Allende de botar como ministro da Justiça, sendo do Exército, ou o seu algoz. Mas assim, no momento que a Venezuela vive hoje, eu acho que a gente demanda principalmente de uma unidade latino-americana, porque nós temos um inimigo em comum, e enquanto esse inimigo comum não for derrotado, dificilmente nós vamos conseguir avançar alguns pontos. Principalmente esse da radicalidade do processo. Não de matar todo mundo, não. De você avançar com mais eficácia, mais ênfase. Até porque hoje no cenário latino-americano, por mais que existam governos de esquerda, Brasil, Colômbia, enfim, outros países, o cenário não é propício, no sentido de que a Venezuela está isolada. Seja em relação ao Brasil, seja em relação à Colômbia, a Venezuela está isolada num contexto latino-americano. Temos aliados, pode-se dizer que a Venezuela tem aliados na América Latina? No contexto que a gente está, não tem aliados. Ela tem, parece que os Estados Unidos tratam ela meio como um país caribenho, sabe? Do mesmo jeito que eles tratam aliás, Cuba pode-se dizer que é o único aliado no projeto venezuelano, assim como a Venezuela é o único aliado no projeto cubano. Sim. Então, assim, agora o Brasil lavou as mãos. O Petro, na Colômbia, diminuiu o tom do discurso contra os Estados Unidos. Então, assim, são contextos onde não existe uma unidade latino-americana. Então, acho que a grande tarefa que nós temos é construir essa unidade internacionalista e defender a soberania da Venezuela. Aí depois ter só o dever de casa, que é avançar nas reformas ou nas revoluções, né? Então, sim, eu acho que a conversa geral foi bem construída. Claro que se ainda quiser ter as suas finalizações após, a gente vai abrir esse espaço. O Lucas queria perguntar coisas pormenorizadas da Venezuela. Não vou responder. Algumas dúvidas coisas que se eu estivesse lá eu tentaria montar. Caracas ou Tátira, o que tem mais lá? O que você viu mais? Esse canal é pautado no futebol, né? Muito. O futebol é broxado na Venezuela. O grande boom que une o povo venezuelano é o beisebol. Eu ia perguntar do beisebol. Eu assisti uma partida de beisebol, não entendi nada. Me explicaram, aí que eu não entendi nada. Muito complexo. Mas os grandes times da Venezuela é Caracas e La Guaira. São os dois principais times do beisebol. De futebol, eu não conheci ninguém sabia falar sobre futebol. Eu, tipo assim, fiquei impressionado. Ninguém sabia nada de futebol. Que doideira. Era do beisebol. As crianças, você me encontrava vários jovens, adolescentes, crianças na rua voltando, que viam que a gente era estrangeiro e perguntava. E a gente perguntava, você está fazendo o que? Nós estamos indo do beisebol. Ou estamos indo pro beisebol. Então ninguém falava, estão vindo do futebol. Tipo, no Brasil, por exemplo, você encontra as crianças na rua, estão vindo do futebol. Lá não, lá estão indo ou vindo do beisebol. É uma realidade trágica do país. Demais. Tá aí, isso o extrema-direita não usa pra falar. Uma pergunta que você já adiantou que eu ia perguntar do beisebol. E outra coisa também, eles têm muita proximidade com a Colômbia, antes era tudo Grande Colômbia ali. Tu viu muito essa proximidade de, por exemplo, cúmbia na rua, a comida, enfim, que é um pouco mais pro canto, né? Táchira é uma região mais alinhada com a Colômbia e tal, mas tinha muito colombiano lá, muita proximidade com a Colômbia. Tem bastante colombianos na Venezuela, assim como venezuelanos na Colômbia, justamente por esse processo migratório. Então, para quem é da Venezuela, ou para quem é colombiano, é muito mais fácil tu ir para um país que fala língua espanhola que para um país que fala português. Por mais que pareça ter uma semelhança, ainda assim você vai ter uma dificuldade imensa em que fala português. Literária também. Literária, enfim, em vários aspectos.
Então, assim, há bastante colombianos, principalmente na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Já em Caracas se encontra assim, uma parcela grande de colombianos, mas eu nem sabia que esse time que falou que existia, Táchira. Deportivo Tati. Nem sabia que Tu lembra, existia. né? Gol do Ralf. Eu lembro. No final. Tem muito problema. É, colombiano. E comida. Cara, tem uma coisa que Você comeu de mais diferente. eu não aguentava mais comer arepa. Arepa é o quê? Que diabos é arepa? Se me oferecer arepa, sai correndo. É tipo uma panqueca de farinha. Tipo aquelas árabes? Farinha de milho, né? É uma farinha, eu não sei, acho que é de milho, aquela farinha de mandioca. Era muito diferente, porque era uma massa que era assim, botada na chapa e virada com uma panqueca. Ela era grossa e densa. Muito nutritiva, inclusive. Então, assim, era arepa no café da manhã, era arepa na janta, arepa do jantar. Mas é só ela ou tem um recheiozinho, uma carne? É só ela. Daí você pode colocar recheio. Mas tá. assim, a arepa é só ela. É uma comida bem Tipo típica. tapioca. Não, exatamente. A tapioca pra nós aqui lá, arepa pra eles. Ah, pior que é gostosíssimo. É, mas Mas tem que ter recheio. Qual é mais de que uma você- vez ao dia é foda. É, né? É, qual é a tapioca pura, não tem de nada. Ah. A arepa até que tinha um gostinho assim, sabe? Mas dependendo da arepa não tinha. Mas é uma coisa bem típica na Venezuela, sabe? Sim. Perfeito, finalizando? Era isso. É isso. Bom, a gente vai para finalização. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por passar por esse. Né, a gente falou bastante de revolução e sequências da revolução nessa entrevista. Você inaugurou aqui um processo nesse canal que é um processo de entrevistas. Então, se a gente se a gente der sequências boas a esse projeto, se considere um luisianismo desse projeto de entrevistas, né? Próxima viagem, Coreia do Norte. Aguardem. Vai ter entrevista da Coreia do Norte. Aguardem. Muito obrigado por ter aceitado participar, por ter vindo aqui, por ter se exposto. E dessas últimas palavras, tudo que você quiser falar de finalização. Tamo junto. Perfeito. Lucas, tua finalização. Valeu, gente. Tinha falado tamo junto também, né? Espero que gostem. Muito obrigado por você que acompanhou. Eu reforço aqui que você se inscreva agora que você já viu o vídeo, já viu a entrevista, você tem um parâmetro, deixe seu like também se tiver gostado. O comentário continua sendo um campo aberto ao debate. Siga nós lá no Instagram, @varandavermelha_ e ouça o nosso Spotify, que a gente lança os episódios do Varanda Vermelha e agora as entrevistas que forem feitas também vão sair no Spotify, caso você goste de ouvir ali no ônibus e não sei o que. Então, muito obrigado por ter assistido. Fiquem aqui no canal, tem vários vídeos sobre essa questão de América Latina, de Venezuela e muitos outros que estão por vir. Obrigado por ter assistido e até mais. Leales sempre, traidores nunca. Juventude socialista sempre lista. Show. Boa.